Olá, boa tarde. Saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar está recebendo hoje a senhora Amarílis Tupiaçu, grande nome da literatura paraense. Eu fico muito feliz de entrevistá-la. Não perca esse programa. Saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Volta daqui a pouco. Um beijo. Comece o ano cuidando da sua saúde. A Intervida conta com uma equipe altamente qualificada e comprometida para levar conforto e segurança na hora de realizar seus exames. Serviços de tomografia multislice, ecocardiograma, eletrocardiograma, ergometria, mapa, Holter, radiologia digital, ultrassonografia, mamografia digital, densiometria óssea, endoscopia, vacinas, odontologia, consultórios médicos. Unidade Bosque Grão-Pará, Avenida Centenário 1052, Loja 55, Andar Térreo, Valdecães. Contato 91 3352 3120. Boa tarde, o nosso programa trazendo com muita felicidade, muita honra, a dona ou senhora Amarílis Tupiaçu. Muito obrigado pelo aceite do convite, muito obrigado mesmo. Eu fico assim feliz e honrado de receber uma pessoa da sua envergadura, né, do seu nome, da sua cultura. Muito feliz de poder pegar na sua mão, de olhar nos seus olhos e muito mais ouvir as suas histórias, ouvir o seu cabedal de conhecimento. É muito bom conversar com a senhora. Eu espero que essa entrevista nasça e eu vou começar a acompanhar muito mais a senhora de perto agora. Eu queria que a senhora contasse aqui para o nosso telespectador paraense que não conhece a senhora Amarílis Tupiaçu. Quem é esta mulher de 71 anos? Vou falar a sua idade, a senhora me permite. Claro. Né? Ela tem 71 anos, é uma escritora, ela é crítica literária, conhecedora profunda da literatura paraense, brasileira e mundial, é uma leitora inquietante, ela é inquieta, ela não para de ler, ela é agitada, ela parece ter 16 anos de idade, de tão agitada que ela é. Essa energia, essa alma jovem, esse espírito altivo que ela tem, é que eu quero passar para vocês, nosso telespectador, senhora Amarílis Tupiaçu. Por favor, dona Amarílis, conte quem é esta mulher. Bem, primeiro vamos tirar pela metade, né? Tudo que foi dito pelo Dr. Cleiton, mas hoje eu não tenho sequer o WhatsApp, porque eu praticamente não abro meus e-mails, porque quando eu vejo a 1 hora eu estou no computador e o que eu gosto realmente de fazer é ler e escrever. Hoje eu escrevo mais do que leio, ou depende do tempo, né? Mas eu sou nascida em Santa Isabel. Santa Isabel do Pará? Do Pará. Ai, eu amo, trabalhei tanto em Santa Isabel do Pará, doutor Edilson Abreu, um beijo para Santa Isabel. Pois é, e eu nasci lá porque eu acho que eu já nasci apressada. Eu nasci um pouquinho antes do tempo. Meu pai trabalhava lá, em Santa Isabel, e a minha mãe foi passar uma temporada. E eu não consegui esperar. Nasci numa terça-feira gorda de 1946. Então eu sou do pós-guerra, não é? E tive muita sorte na vida, porque eu cresci entre livros. Eu sempre vi livros e sempre vi, eu sou de uma família de 9 irmãos, depois 8, que um faleceu, mas o meu irmão mais velho tinha 13 anos mais do que eu, e ele era assim um leitor inveterado, como meu pai, meus irmãos mais velhos, e menos minha mãe, que com 8 filhos tinha pouco tempo, mas eles liam e comentavam os livros. Então, há livros que, por exemplo, eu me lembro do título, né? O Fio da Navalha, do Somerset Maugham, né? Que eu me lembro porque eles comentavam,
sabe? Aquilo que fizeram no livro, o personagem. Então, aquilo ressoa na minha cabeça e eu sei que eu era muito pequena. Mas desde muito criança, o meu irmão mais velho, nós não tínhamos muitos recursos. Então, nós morávamos... Posso mostrar essa capa? Meu amor, claro. Esse chalé aqui, que era como se fosse o paraíso encantado das crianças. Na Augusto Montenegro. Na antiga Augusto Montenegro, o trem passava na porta. Era muito mato. O terreno aqui eram 150 metros de frente por 800 de fundos. Era um sítio. Ele tinha sido comprado, tinha sido construído, o chalé, por um engenheiro agrônomo, que resolveu plantar lá todas as árvores possíveis da Amazônia. Inclusive uma que era mítica pelo cheiro. Tinha cupuaçu também? Muito cupuaçu, 23 mangueiras. Né? E tinha um pé de macaca-poranga, que eu nunca me esqueço, mas a árvore recendia de longe. E ela era intocável. Era uma flor? Era uma árvore grande, não dava flor, mas ela exalava um cheiro muito bom. E era a árvore do coração do meu pai, porque ninguém podia chegar, tirar casca, tirar folhas, que era como se fosse assim, a árvore mítica e proibida. E num dia eu encontrei a foto desse sítio e aquilo ficou na cabeça e então eu escrevi o único livro de ficção dentre os quase 9 que eu escrevi, né? Então eu acho que eu fui uma pessoa que tive sorte, mas eu procurei passar isso para os meus filhos. Então eu ouvia muita poesia de cor dos meus irmãos mais velhos, né? Algumas que eu não sabia de quem era. E soube depois, quando fiz letras. Aí eu digo, eu sei esta poesia, né? Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então, esse poema eu ouvia, não sabia de quem era. E quando fiz letras, fui descobrir. Então, eu acho que essa vida no chalé, tinha 4 para 5 anos, era uma vida assim, meio paradisíaca para os filhos. Porque para os adultos, era uma vida muito dura. Porque meu pai era baratista, ganhou... Baratista, o que é baratista? Olha, baratistas são aqueles que são das hostes do Magalhães Barata, que foi governador. Baratista por causa do Magalhães Barata, tá. Só que ganhou o Assunção. E ele era funcionário público, ele foi rebaixado pelo Assunção. Então foi a fase de vaca... Prefeito ou governador? Governador. Governador do estado. Do estado. Então foi a fase de vacas magras, né, para a família, para os adultos, mas de paraíso para as crianças. Por quê? Porque o meu irmão mais velho estudava no Par de Carvalho. Então, para que ele chegasse desse sítio, na Augusto Montenegro, até Belém, era um enorme sacrifício. Eu não sei como é que eles aguentavam. Mas foi o livro que... Está voltando a ser assim, está tão difícil quanto antes. Quanto antes. Né? Só que lá nós tínhamos tudo, frutas e podia ficar lá sem todo nem dia vir na cidade. Era. Dona Marilis, eu queria que a senhora fizesse um comparativo, né? Da literatura digital, o computador hoje, né? Hoje o Brasil tem muitas livrarias, né? Na década de 70, 80 o Brasil tinha poucas livrarias, etc e tal. A literatura era uma coisa mais de intelectuais, né? Da alta sociedade. Hoje nós temos mais acesso aos livros, baratearam as edições, como a senhora vê a internet, a digitalização dos livros, a venda via internet, os livros digitais, como a senhora vê, a senhora quer a sua modernização em relação a isso? Ela disse que não abre o seu WhatsApp, porque, né, tira muito o seu tempo. Nós perdemos muito tempo na frente da televisão, na frente do rádio, do iPad, de mídias sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. E o que a senhora acha? A senhora acha que isso atrapalha o ser humano? Isso tira um pouco da magia, da relação do livro? Eu falei numa outra entrevista que eu sou apaixonado por livro. Eu sou muito ciumento, né? Eu não gosto que tenha dobrinhas, eu gosto de passar um papel de proteção. Então, assim,
mas o ser humano está mudando. Como é que a senhora vê essa adaptação? Mas o livro impresso não diminuiu o seu número, na realidade triplicou nos últimos 10, 15 anos. Ou seja, a mídia, o digital não diminuiu o livro impresso. Não. E essa comparação, como é que a senhora convive com isso? O digital e o impresso, como é que a senhora convive com isso? Olha, eu acho que, pelo que eu lembro, assim, a atmosfera da minha casa, ou das minhas casas, era uma atmosfera de, primeiro, sossego, de uma espécie de mornidão, não é? É uma espécie de tempo lento. O tempo era mais lento. Isso, perfeito. Hoje, ninguém tem tempo mais, né? Hoje ninguém tem tempo, todo mundo vive arfando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas eu acho que é um tempo de um pouco mais, de um pouco de superficialidade. Sim. Porque você vive mergulhado em informações, em notícias, mas essas notícias, é o que eu digo assim, muito de orelhada ou de visada, porque você vai na internet, você tem tudo, mas você não tem muito mais tempo para aprofundar. Perfeito, não é? É isso mesmo. Então, por exemplo, eu me lembro nós ganhávamos, crianças, muitos livros do Monteiro Lobato. Sim. Então, eu tenho até hoje, para Lila, que é o meu apelido, e para Ana, minha irmã que mora há 40 anos na Alemanha, no Natal de 58. Entende? Então, esse livro, eu acho que era ganhar esses livros era uma escola de leitura. Porque o meu irmão mais velho, que foi o meu pai, que eu perdi com 17 anos, ele assumiu a paternidade dos filhos, dos irmãos. E eu sabia que ele lia uma parte. Quando a leitura estava muito interessante, ele dizia: agora eu vou estudar, mas vocês vão ler, mas depois eu quero que vocês me contem essa história. E quando de repente ele voltava: que foi, que tal, o que foi que aconteceu com o Narizinho? O que foi? E eu me lembro... Motivava vocês? Motivava, e era uma escola de leitura sem que nós percebêssemos. Um exercício. Exercício. Porque no momento em que ele dizia: o que foi que aconteceu agora? A Narizinha... achou, a Narizinho achou ou não tal coisa? Então, nesse momento, ele dizia: não, ela ainda não achou, mas eu acho que ela vai achar, mas o Rabicó fez tal coisa, o Pedrinho fez tal coisa. Isso exercitou o seu cérebro a ficar mais elástico, a ficar não mais... só o meu, mas das crianças, porque ele era mais velho que eu, 13 anos, certo. Então durante muito tempo, eu não sei como é que ele tinha tempo, mas eu me lembro do meu irmão, eu já no Par de Carvalho, ele me perguntando: radicais gregos, né? Vamos ver como é que estão tuas... Então, tu sabes? Seu irmão, ele foi um mentor para a senhora. Um mentor, um e, assim, tutor, super eu fico tutor. muito feliz de recebê-la. Nós vamos voltar daqui a pouco, não dá para parar, tem que ficar aqui 5 dias conversando com essa pessoa maravilhosa. Não perca o nosso programa, volte daqui a pouco com a gente. Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Volta com você, um beijo, até daqui a pouco. Tecnologia e conforto para cuidar da sua saúde. Com aparelhos de ponta para um melhor diagnóstico, a Intervida ainda conta com a comodidade de estar no maior shopping de nossa região. A Intervida oferece um serviço de qualidade em vacinação. A vacinação é uma das mais importantes medidas de prevenção a doenças. Não deixe para depois. Venha para a Intervida. Cuide de você e de quem você ama. Previna-se. Unidade Bosque Grão-Pará, Avenida Centenário 1052, Loja 55, Andar Térreo, Valdecães. Contato 91 3352 3120. Voltamos, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, nessa conversa maravilhosa com a nossa irrequieta Amarilis Tupiaçu, Lila. Lila, meu apelido. Lila, os irmãos chamavam ela de Lila. A senhora estava falando então do seu irmão, que ele era um mentor, que ele colocava. Eu só quero fazer um break rapidinho para explicar para o nosso
telespectador, como eu comparo, e eu fui da transição, né? Eu nasci em 67, então já fui um pouquinho logo depois da senhora, sou um pouquinho mais jovem que a senhora, e eu consegui ver essa transição. Como é que eu comparo hoje o ser humano? Não sei se a senhora vê assim. Hoje eu vejo o ser humano muito mais superficial, né? Hoje nós temos, vamos comparar com o mar. O mar inteiro, nós temos oceanos de informações, mas a gente só vê a superfície. Antigamente nós tínhamos um riacho pequenininho, mas nós podíamos mergulhar nesse riacho, nós conhecíamos o fundo desse riacho, sabíamos que tipo de peixe estava lá e sabíamos o gosto da água desse riacho. Verdade. Dá uma poesia isso, hein? Dá, quase uma poesia. Vou escrever isso daqui a pouco. Escreva, porque o lago... Então, o lago profundo do conhecimento. Então, hoje nós somos mais superficiais. Nós temos muito conhecimento, mas nós só enxergamos por cima. E a senhora acha que a arte também foi influenciada por essa superficialidade, por essa coisa mais rápida, por essa informação mais rápida? A senhora acha que isso influenciou na arte literária, por exemplo? Eu acho que não, o lago persiste nos grandes escritores. Por exemplo, vamos nos ater aos paraenses, né? O Haroldo Maranhão, o lema dele, não passar um dia sem escrever. Ele escrevia todos os dias? Todos os dias, tá? E é aquela história, ele escrevia e lia. Eu acho que se alguém quiser aprofundar um conhecimento sobre a Amazônia, não pode deixar de ler o Haroldo Maranhão, porque é incrível como ele pega tudo isso. E ele faz um romance como, por exemplo, Cabelos no Coração, sobre o Felipe Patroni, que é uma praça, ninguém sabe quem foi o Felipe Patroni. Todo mundo só pensa que é o ônibus que tem para a Praça Felipe Patroni. Exatamente. Ou então sobre os grandes projetos da Amazônia, e ele utilizando todos os registros linguísticos. Mas sabe o que ocorre hoje? As pessoas estão correndo demais. Então, quando as pessoas... Gabriel Garcia Marques diz que existem dois tipos de pessoa. Só tem dois, não tem 10, só dois. Uma pessoa que passa pela vida dormindo, que não vê nada, não vê uma árvore, não vê o vento, não sente o sabor da água ou o toque das pessoas. Pessoas que passam pela vida dormentes. E tem pessoas como a senhora, que sempre acordadas, que veem uma luz de uma vela diferente, que veio uma luz do sol diferente, que vê o toque de alguém diferente. Tem pessoas que são assim. E hoje eu acho que a maioria das pessoas, elas estão dormentes. Elas passam e vê o nome de uma praça, não sei nem quem é, não quero saber. Então as pessoas estão muito egoísticas, estão muito egoístas, estão muito selfies, estão muito vivendo num pequeno mundo de medo, né? E esse pequeno mundo, e elas querem ver o resto do mundo através de uma pequena tela, que é o computador, que é a televisão, e eu acho que isso limita, né, as crianças que estão se formando. Então os pais têm que ficar muito atentos a isso, a criança vai fazer um barulho, põe o celular na mão dela com um videozinho. Aí a gente botar um livro para ela poder folhear. Eu mesmo me peguei com a minha filha mais velha, quando eu estava com 3 aninhos, ela mexia muito no celular, esse celular que mexe a imagem, tela digital, touch. Eu fui mostrar uma foto para ela com 3 anos, ela foi tentar abrir a foto com o dedinho. Aí eu me ative e falei, peraí, minha filha não conhece foto, ela conhece só digital. Foi quando eu comecei a comprar livrinhos para ela poder riscar, desenhar e aprender. E hoje ela tem 8 anos e adora ler. Então eu acho que nós temos que prestar atenção para não deixarmos a influência negativa, porque tem a parte positiva, né, no nosso dia a dia. O que a senhora acha disso, dona Maria? Eu acho que todo esse mundo digitalizado, esse mundo da altíssima técnica, ele é necessário, ele é bom, ele é útil. Utilíssimo. A questão toda, então nós não podemos demonizar a técnica, mas a questão é que as pessoas estão indo só na direção dela. Perfeito. Agora, nós temos tempo para tudo, nós temos 24 horas por dia. E a nossa cabeça é um mundo de labirintos e labirintos e labirintos. Então vamos guardar também vários labirintos para outras coisas, para a música, para o desenho, para o apego, para ensinar o apego, porque eu acho que o que nós temos que imprimir na criação dos filhos são 2 palavras:
na minha opinião. Sim, claro. Que é exemplo e muito amor. Então são as duas palavras que eu acho que você tem que ter: a hora de brigar, a hora de repreender, a hora de dar uma palmada na bunda assim, por quê? Na bunda, claro. Não em outro canto. Claro, perfeito. Mas você tem que ter a hora do carinho, da paixão pelo filho e ensinar que você tem um horizonte muito grande de atividades e possibilidades. E você não pode mais viver hoje sem a internet. Tá? Eu vivo por opção. Eu gostaria de não ter mais nem telefone celular. Não tenho WhatsApp, não tenho nada, mas eu sei que eu fico explorando os meus filhos. Né? Eu exploro os meus filhos. Muito a minha filha, Luanda, né? Que Luanda, passa um WhatsApp para não sei quem. Nós não podemos mais prescindir livro, mas eu ensinei, sem que ela lesse, vários poemas que ela sabe de cor. E eu nunca sentei com um texto diante dela. Mas por quê? Indo para Mosqueiro, indo para Salinas, bora dizer um poema? Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos. E ela aprendeu. E os meus 2 filhos maiores, também um é advogado e outro é médico. Eles sabem dizer, né, alma minha gentil que te partiste tão cedo, porque eu dizia na brincadeira, mas eu dizia muito. Mas eles tiveram computador, tiveram Super Nintendo, mas eu dizia Super Nintendo é para o final de semana. Se eu encontrar o Super Nintendo na segunda-feira, eu vou quebrar. E eles tinham pavor que eu quebrasse. Né? Então, eu chegava e dizia, cadê a caixa do Super Nintendo? Agora é tempo de estudo e é tempo do inglês. Queriam fazer judô? Judô. Mas eu acho que isso que nós temos que fazer é ter tempo para tudo. Porque o mundo é muito bonito. A tecnologia é belíssima. Por quê? Porque de trás da tecnologia estão imensas inteligências. Sim, claro. Há homens muito sábios, homens que não ficaram só na superfície desse mar de que você falou, Cleito, não é? Certo. Homens que aprofundaram o saber e nos salvam, como você nos salva, não é? Quando você nos cura, não é? E eu comparo, por exemplo, a cura dos meus médicos, um dos quais, o Dr. Cleiton, com a cura de antigamente, não é? Que eu relato alguma coisa aqui nesse livro sobre o chalé. Então, eram curas, eu me lembro de que as crianças tinham muito dor d'óleo, que a gente chamava. Eu acho que era uma conjuntivite. Isso, conjuntivite. Você sabe como curavam? E funcionava? Ou não sei se funcionava ou se era o tempo. Mas eu me lembro dos olhos todos grudados. E a minha irmã, mais velha do que eu, 8 anos, me conduzindo para o pé da bananeira. E pegando o orvalho do amanhecer e me banhando, virando a folha da bananeira. Com orvalho. E lavando meus olhos com orvalho. Então, essa cena é uma cena que é impensável hoje. Mas eu cresci com essa cena de, por exemplo, chamar o senhor que castrava os porcos desse chalé. E ele benzia a minha mão que estava desmentida. Por que essa palavra, né? Desmentida. E eu era muito criança, mas eu me lembro, ele me colocava em cima de uma mesa imensa de madeira da cozinha e ficava rezando com o pé de quê? De uma ervazinha que eu não sei nem mais como era, mas ele ficava até essa erva ficar muito... Tipo um curandeiro indígena. Era um curandeiro. Herdou lá dos tempos, né? E ele curava praticamente todas as doenças, porque se hoje a medicina é muito difícil, ela é muito restrita a uma classe, não é? A gente sabe disso, o nosso país está assim, nessa situação, não é? Vamos ver se sai dessa situação de impasse, né? Econômico e tudo, político sobretudo. Imagina naquele tempo. Sim. Mas, por exemplo, eu subi de uma feita num pé de jaca.
E eu de cima disse para minha irmã, para essa minha irmã, olha, eu sou uma jaca madura, eu vou cair. E eu me joguei em cima dela e fui com o pé num pé de espinho. E eu quase morro por causa desse espinho, porque tentaram pegar e o espinho entrava. Quebrava e aí, claro, meu pai veio aqui em Belém e olha o sacrifício para levar o doutor Vladimir Santana até o Bom Jesus. E Bom ele, Jesus então, é um hospital. Bom Jesus era esse chalé. Ah, o Bom Jesus era o chalé. Ele levou o doutor Vladimir Santana nesse chalé. E esse Vladimir Santana me passou o que deveria ser o quê? Penicilina? Provavelmente. Penicilina foi de 1950, 52. Então deve ter sido penicilina que ele passou e me salvou do que ele dizia, está quase gangrenando. Entende? Então ele me salvou já com o quê? Com o avanço da medicina que tateava nesse tempo. Então eu acho, por exemplo, eu acho que a gente tem que viver assim muito de uma forma real. Eu nunca pintei o cabelo. Sério? Nunca pintei o cabelo, tá? Eu nunca fiz uma plástica no rosto, nada, nem penso. Eu quero ficar com os sinais da minha velhice, eu quero envelhecer lendo, quero ter uma morte rápida. Não ficar 6 meses na UTI como a minha mãe, não é? E quero ficar assim, lendo, curtindo escrevendo as minhas coisas, não é? E, sei lá, ainda, em que idade for, procurando os rumos de ser feliz. Porque eu acho que é esse que é o caminho. Que todos nós procuramos. Estou muito feliz de conversar com a senhora é um poço de cultura realmente, né? De vida, né? Não só cultura literária como um todo. Eu fico feliz de presentear vocês com a senhora Amarilis Tupiaçu, essa grande pessoa. Muito obrigado, muito obrigado, nada. que Deus lhe pague. Domingo que vem a gente está de volta, com certeza, novamente com a dona Amarilis, falando mais coisas para vocês. Até domingo que vem. Um beijo, saúde e bem-estar com o Dr. Cleito Alencar.